A prova de bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque e junto aqui com o Thiago Pavinato, nós estamos no A Prova de Bala. E hoje nós vamos trazer aqui um assunto que é muito importante para o universo feminino. Essa semana, nós tivemos aí uma mudança da lei da laqueadura de trompas. Não só para as mulheres, mas para os homens também, porque essa lei também envolve os homens na questão da vasectomia. O que mudou nessa lei? As mulheres agora, as casadas, não precisam mais do consentimento ou da permissão do seu cônjuge. E isso vale para os homens também. O marido não precisa mais do consentimento da esposa para fazer a vasectomia. Exatamente. Então, o marido que for casado, o homem que for casado, ele não precisa mais do consentimento da esposa para fazer a vasectomia. E o que isso impacta, na vida dos casais? É uma lei que ela é muito importante, porque quando a gente está falando numa mudança de lei, isso vai atingir diretamente ao nosso sistema único de saúde, E lógico que também aos planos de saúde, porque no passado eles obrigavam que as mulheres levassem, um documento, uma permissão dos seus maridos para que essa laqueadura fosse feita. E o que muda nessa lei também? A idade. Antes, somente mulheres com mais de 25 anos poderiam fazer essa cirurgia. E tem mais uma mudança importante também. Agora, será permitido que logo após o parto, ou seja, ainda na sala de cirurgia, a mulher que opte pela laqueadura faça a laqueadura. Ou seja, ela só vai precisar avisar isso com 60 dias de antecedência para o seu médico. Então, é uma conquista muito importante para todas as mulheres, é uma conquista importante também para os homens, é uma conquista importante quando a gente fala da questão do planejamento familiar, não é isso, Pavinato? Exatamente isso. Essa lei, como você bem disse, ela derruba a idade mínima de 25 para 21 anos. E é importante também dizer que permanece a regra de que não importa, não existe idade mínima, caso tanto o homem quanto a mulher já tenham 2 filhos vivos. Então, quem é pai, quem é mãe de 2 filhos, pode optar, mesmo não tendo 21 anos, mesmo tendo menos de 21 anos. Mas, de qualquer modo, quem não tem 2 filhos vivos, a idade mínima cai de 25 para 21. A questão também do consentimento, do cônjuge, tanto da mulher para fazer a laqueadura quanto do homem para fazer a vasectomia, ela também simplifica muito a dinâmica do Sistema Único de Saúde. Porque há alguns anos, Carla, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que na união estável existem todos os efeitos de um matrimônio. Então, os companheiros de união estável, eles têm os mesmos direitos e os mesmos deveres de quem está unido em casamento. E isso também faz com que essa regra, porque ela ainda existe, Essa regra, ela é um projeto de lei que vem da Câmara dos Deputados, foi aprovada naquela casa, foi aprovada no Senado e agora ela segue para a sanção presidencial. Sancionada pelo presidente, essa lei deve entrar em vigor em 6 meses. 6 meses é o período que se chama de vacatio legis. A lei foi aprovada, foi sancionada, mas ela só passa a produzir efeitos jurídicos dentro de 180 dias. Podem existir diversos prazos de vacatio legis, que é esse período entre a aprovação e a sanção e o seu vigor jurídico. No caso dessa lei, se sancionada, será de 180 dias. Então, daqui 6 meses, isso entra a vigorar e também derruba essa questão da união estável, Como é que o SUS lida com uma pessoa que não tem uma união estável feita em cartório, não tem uma certidão de casamento, o médico fica, eu posso fazer a laqueadura, eu não posso fazer a laqueadura, o hospital fica, será que eu posso fazer a laqueadura? Porque daqui a pouco vai surgir um companheiro ou uma companheira da união estável e vai processar o médico e vai processar o hospital por danos morais por ter feito a laqueadura num companheiro sem o seu consentimento.
Porque a união estável, ela, como diz o STF, é a mesma coisa do casamento, mas ela não precisa de documento. Então, às vezes, a maioria das uniões estáveis do Brasil, elas são reconhecidas sempre no término, ou quando tem alguma causa sucessória, alguém morre. Aí vai-se para o judiciário dizer, olha, ali no passado existia uma união estável. Então, como a união estável é um casamento a título precário, né, ele não tem um título que demonstre, que fale, olha, aqui tem um casamento, muitos médicos eles ficam também receosos de fazer uma laqueadura se uma pessoa está em união estável e não tem esse documento, e ainda mais depois dessa decisão do STF. Então, simplifica a vida de todo mundo. Simplifica a vida do homem, simplifica a vida da mulher. A vida da mulher, especialmente, que sempre foi tão subjugada dentro da sociedade conjugal. É verdade. Não vejo, como disse um senador que se posicionou contra o projeto, que esse projeto de lei, ele cria um ponto crítico dentro da família. Nós temos aqui, nessa fala desse senador, um ponto do falso conservador, né? Esse é um problema do falso conservadorismo brasileiro. Para quem vai no conservadorismo clássico, para quem bebe das fontes de grandes conservadores como Chesterton, se vê que a desconfiança do Estado é tanta que ninguém quer que o Estado diga o que um cônjuge e outro deve permitir ou não o outro fazer. Eu não vejo nenhum ponto crítico. Muito pelo contrário, eu acho que ele deixa a família muito mais honesta. Ele deixa cada um ser cada um e, se um não gosta do outro, que não se casem, que se separem. Mas cada um tem a sua dignidade intacta dentro de uma relação em que ninguém precisa pedir permissão para o outro para fazer uma coisa com o seu próprio corpo.